Você já entrou no galinheiro e encontrou uma ave ferida sem entender o motivo? E se eu te dissesse que um simples erro no espaço ou na alimentação pode transformar suas galinhas em agressoras? O comportamento conhecido como canibalismo é mais comum do que se imagina, e o pior, se espalha rápido. Mas criadores asiáticos têm técnicas diretas que controlam isso em poucas horas. Nos próximos minutos, você vai entender por que a iluminação errada e a falta de estímulo nas aves podem estar por trás desse problema, e como mudar isso hoje mesmo. Fica até o fim, porque no quarto bloco vamos revelar um manejo simples que quase zerou esse comportamento em uma criação de fundo de quintal. O canibalismo entre galinhas é um dos problemas mais sérios na criação de poedeiras. Ele começa de forma quase imperceptível, com uma bicada aqui, outra ali. Mas em pouco tempo, pode se espalhar por todo o plantel e causar ferimentos graves, queda na postura e até morte de aves. A principal causa está no estresse. Quando as galinhas não estão bem alimentadas, vivem em espaços apertados ou sofrem com calor e barulho, elas liberam a tensão bicando outras aves. E essa atitude, infelizmente, vira hábito. Além disso, galinhas são muito sensíveis à luz. Quando a iluminação é intensa e constante, os estímulos visuais aumentam, deixando as aves mais agitadas. É por isso que ambientes mal planejados com luz forte 24 horas por dia costumam apresentar mais casos de canibalismo. O mesmo vale para galinheiros abafados, com pouca ventilação e excesso de barulho. Criadores experientes sabem que o segredo está em identificar os primeiros sinais. Quando uma ave começa a perder penas ou apresentar ferimentos na cloaca ou no dorso, é hora de agir. Separar imediatamente a ave ferida e ajustar o ambiente são os primeiros passos. Ignorar esse comportamento inicial pode transformar um pequeno problema em uma crise de difícil controle. E como veremos a seguir, o espaço e a densidade de aves por metro quadrado fazem toda a diferença. A lotação excessiva é uma das principais responsáveis pelo início do canibalismo. Quando muitas galinhas são mantidas em um espaço pequeno, a disputa por alimento, água e território aumenta. A proximidade constante causa estresse, e a agressividade se torna uma válvula de escape. Em criações livres, esse problema é menos comum. Mas no confinamento, o risco cresce se o espaço não for bem dimensionado. Especialistas recomendam um mínimo de 1 metro quadrado para cada 4 a 5 aves, com espaço para circulação e descanso. Criadores asiáticos usam um sistema de galinheiro suspenso com acesso a pátios externos rotativos. Isso reduz a pressão dentro do ambiente fechado e oferece estímulo natural durante o dia. A movimentação controlada das aves ajuda a liberar energia de forma saudável. Outro fator que contribui é a falta de estímulo. Galinhas presas o tempo todo sem elementos no ambiente tendem a se entediar e procurar ocupação, o que pode virar agressão. Por isso, é comum ver criadores da Ásia pendurando cordões de folhas, garrafas PET com grãos ou até pedaços de madeira para manter as aves distraídas. A combinação de espaço adequado, ambiente ventilado e estímulo visual reduz drasticamente os episódios de canibalismo. E quando esses ajustes são aliados a uma alimentação balanceada, o problema tende a desaparecer. Mas para isso, o manejo precisa ser diário, observando o comportamento das aves constantemente. A alimentação é outro ponto central nesse problema. Quando as galinhas não recebem os nutrientes certos, especialmente proteínas e minerais, o corpo busca alternativas. E muitas vezes, isso se manifesta com o hábito de bicar penas ou feridas de outras aves. A deficiência nutricional deixa as galinhas mais agitadas, famintas e vulneráveis a comportamentos compulsivos. Criadores asiáticos perceberam isso há décadas. Eles usam rações fermentadas, que além de oferecerem proteínas de melhor absorção, mantêm o intestino das aves saudável. A fermentação aumenta a biodisponibilidade dos nutrientes e reduz a ansiedade alimentar. Além disso, complementam a dieta com folhas verdes como mandioca, taioba ou capim picado, que ocupam o bucho e reduzem o estresse. Outro erro comum é a troca brusca de ração ou a oferta de alimentos em horários irregulares. Isso causa confusão no metabolismo da galinha e aumenta a tensão no galinheiro. O ideal é manter uma rotina alimentar estável,
com água sempre limpa, especialmente em dias de muito calor. Cientistas já observaram que a simples adição de blocos de sal mineral ou grãos inteiros como milho ou aveia em horários estratégicos ajuda a reduzir o impulso agressivo. O segredo está em manter o corpo e a mente da galinha ocupados e nutridos. E como veremos no próximo bloco, o controle da luz e do ambiente também são peça-chave nessa equação. Se esse conteúdo está sendo útil para você, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais dicas como essa. Lembre-se, o seu apoio é fundamental para a produção do nosso canal. Conto com sua ajuda. E conta pra gente nos comentários de qual cidade você está assistindo. É sempre bom saber até onde nossas informações estão chegando. A iluminação é muitas vezes esquecida no manejo, mas tem impacto direto no comportamento das aves. A luz intensa e prolongada estimula a agressividade. Por isso, galinheiros com lâmpadas brancas fortes ligadas durante todo o dia e a noite aumentam o risco de canibalismo. Aves expostas à luz sem descanso ficam desorientadas, com o ritmo natural alterado. A recomendação é manter uma iluminação controlada, com no máximo 14 a 16 horas por dia, e preferir luzes de tonalidade quente ou difusa. Muitos criadores asiáticos utilizam lanternas de LED com cor âmbar ou vermelha durante a noite, o que reduz o estímulo visual e acalma o ambiente. A troca simples da lâmpada já produz efeitos em poucos dias. Além da cor da luz, o posicionamento também conta. Evite lâmpadas diretamente sobre os ninhos ou áreas de descanso. Prefira iluminação lateral ou indireta. Outra dica prática é manter a rotina da luz alinhada com o ciclo natural do sol, aproveitando ao máximo a luz do dia. Se o ambiente for muito escuro, as aves podem ficar inseguras e disputar espaço. Se for claro demais, ficam agitadas. O equilíbrio é fundamental. Controlar a luz não exige grandes investimentos, mas exige atenção. Um simples temporizador pode resolver boa parte do problema e ajudar a prevenir esse comportamento indesejado. O comportamento do próprio criador também influencia no aparecimento do canibalismo. Mudanças bruscas no ambiente, ruídos constantes, manejo agressivo ou até presença frequente de predadores próximos podem deixar as galinhas em alerta constante. O medo se transforma em tensão interna e, muitas vezes, em agressividade entre elas. Criadores asiáticos adotam uma postura tranquila e repetitiva ao lidar com as aves. Alimentam sempre nos mesmos horários, evitam gritar ou fazer movimentos bruscos, e mantêm o ambiente limpo e silencioso. Essa constância traz segurança para o plantel e reduz a chance de surtos comportamentais. Outro ponto ignorado por muitos é a ausência de descanso. Galinhas que não têm um local escuro e seguro para dormir se tornam mais vulneráveis ao estresse. O ideal é garantir poleiros elevados, área coberta e proteção contra vento e chuva. A noite deve ser de silêncio e pouca luz. E se mesmo com tudo isso os ataques continuarem, vale observar se há uma ave liderando a agressão. Nesse caso, a remoção temporária da agressora pode reequilibrar o grupo. O manejo exige paciência e observação diária, e pequenos detalhes fazem grande diferença no resultado final. Por fim, é importante saber que o canibalismo não é apenas um problema de comportamento, mas um reflexo direto do ambiente. Quando bem manejado, esse comportamento pode ser evitado ou controlado rapidamente. O mais importante é agir nos primeiros sinais, antes que vire um hábito. A boa notícia é que soluções simples funcionam. Ajustar o espaço, controlar a luz, oferecer alimentação equilibrada e criar estímulos naturais são medidas acessíveis para qualquer criador. E o modelo usado por muitos asiáticos mostra que dá para aplicar essas ideias mesmo com estrutura básica, desde que haja atenção e rotina. Não existe fórmula mágica, mas existe observação diária e ação rápida. Quem ignora os sinais perde galinhas, ovos e dinheiro. Mas quem ajusta os detalhes logo no início garante um plantel mais saudável, produtivo e tranquilo. E o mais importante, cria com mais segurança e menos estresse. Se você já teve esse problema no galinheiro ou quer evitá-lo de vez, agora tem as ferramentas certas para agir. Inscreva-se no canal,
Ative o sininho e aproveite os outros vídeos com dicas práticas para melhorar sua criação. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima!